Olá meninas, tudo bom? Fiz mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente fez isso daqui, ó. Porta-garrafinha térmico. Foi o segundo mais votado lá no Instagram, quando eu fiz a enquete. Olha só. Cabe uma garrafinha de 500 ml, tá bom? Esse aqui foi o resultado da nossa aula. Foi feito com muito carinho, com alguns erros, né? O que é normal acontecer no meio da costura. Mas espero que vocês gostem, tá bom? Aproveitem o vídeo, se inscrevam no canal, curta o vídeo e ative o sininho pra você ficar sabendo quando chegar algum vídeo novo, tá bom? Então, vamos começar com a nossa peça de hoje, tá bom? A gente vai utilizar o quê? Aqui eu cortei um sintético 30 centímetros por 28. Aqui vocês podem reparar que eu cortei errado, tá? Era pra eu ter cortado, tá vendo a estampa? Era pra ela ficar em pé. Só que na hora que eu cortei eu não prestei atenção. Mas como esse porta-garrafinha vai ser meu mesmo, não tem problema. Pra não jogar material fora, eu vou utilizar ele assim mesmo. Então, de altura é 30 centímetros e de largura é 28 centímetros. Aí, aqui, o que eu fiz? Pra arredondar, quem tem aquela reguinha de cantos e curvas, pode vir com a parte da curva maior e marcar e cortar. Eu não tenho aquela régua, então, o que eu utilizei? Eu utilizei um pires, tá? Um pires não, é um pratinho de sobremesa. Eu coloquei aqui no cantinho, tá vendo, ó? Risquei, cortei, tá certo? Então, esse aqui é o nosso material principal. E, mais uma vez, na hora que você cortar, se for um material com estampa, você se atenta pra ver se a estampa vai estar em pé, tá bom? Tem gente que não liga de fazer desse jeito, porque vai ficar assim, né, no final. Eu gosto de colocar a estampa certinha, entendeu? Então, se o material vai ficar se a peça vai ficar em pé assim, no meu, né, no meu entender, na minha opinião, a estampa também deve estar de pé, tá bom? Mas como eu já disse, vai ser meu mesmo, eu vou utilizar dessa forma. O forro é a mesma medida do material principal, só que eu gosto de cortar ele um pouco maior, tá vendo? Um pouquinho maior, pra na hora da costura, a gente não sofrer, entendeu? Então, você corta um pouquinho maior pra ficar mais fácil na hora de costurar e depois a gente refila as bordas, tá certo? Aí também tem o etaflon. O etaflon, não precisa costurar ele junto com o material, tá bom? Com o restante do material. Pra não agregar camadas e pra costura não ficar grosseira. Quem vai fazer na máquina doméstica também é bem melhor, porque daí fica bem mais fininho, tá bom? Então, eu cortei ele com 2 centímetros a menos em todos os lados, tá? Então, de altura, eu cortei 28 centímetros e de largura, eu cortei 26 centímetros, tá? E aqui, eu arredondei com o pratinho, igual eu arredondei o material principal, tá certo? Vamos precisar também de um zíper. Esse zíper tem, deixa eu ver, 84 centímetros, tá? Só que a gente vai utilizar apenas um lado do zíper, tá vendo? A gente não vai usar o zíper fechado, a gente vai usar o zíper aberto, apenas um lado dele, tá? Também vamos usar uma alcinha pra gente colocar na mão, né? Uma alcinha, deixa eu ver, ela tem 30 centímetros, essa alcinha, tá? E é uma alça pronta já, e ela tem 2 centímetros de largura. Como a peça é pequenininha, eu preferi usar uma alcinha mais fininha, porque uma alcinha grossa de 30 ou 40 centímetros iria ficar feio, né? Mas, se você quiser, pode usar qualquer tipo de alça. Um mosquetão desse daqui, o mosquetão, a largura dele tem que ser de acordo com a sua alcinha de mão, tá bom? Ó. Então, no caso meu, é de 20 milímetros, tá? Ou seja, 2 centímetros.
uma meia argola. Essa meia argola é de 1,5 centímetros, tá? E pra segurar essa meia argola na peça, eu cortei aqui, ó, 5 centímetros por 2,5 centímetros, tá bom? E um zíper, tá? Um cursor. Então, vamos começar. Vou começar primeiro aqui, ó, colocando o zíper, tá? Deixa eu vir aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de marcar o meio do material aqui, ó. Tá vendo? Eu dobro. Venho aqui e marco o meio. Como que eu marco o meio? Eu dou um pique assim, ó. O meio fica marcadinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, pra eu não costurar o zíper torto, pra não ficar muito de um lado e faltar do outro, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, vejo onde é que tá o meio do zíper, tá vendo? O meio dele tá aqui. Aí, eu coloco aqui, vejo mais ou menos onde é que vai dar e começo uma costura. O zíper, que lado que você vai colocar? Esse dentinho aqui, ó, é sempre de frente pro nosso material, tá bom? Então, é sempre frente com frente. Então, vamos começar aqui. A primeira costura é só pra segurar o zíper. Então, a gente vai costurar bem na beiradinha. Você dá retrocesso no início. Você coloca a beiradinha do zíper com a beiradinha do material. E sempre que você for costurar o zíper, você sempre dá uma tensionada nele. Você sempre estica ele bem pouquinho, assim, ó, pra ele não ficar enrugado no final, tá bom? Não estica muito, tá bom? Você tensiona ele bem de leve. Aqui bem na beiradinha, você vai arredondando aqui, vai virando material de pouquinho em pouquinho. Pronto, costuramos o zíper, vamos ver com o forro agora, tá? O forro, como que a gente vai fazer? Ó, eu coloco assim. A parte de dentro do forro com a parte de fora, tá vendo? Ó, frente com frente. Esse forro que eu tô utilizando é um bagum, tá bom? Ele é um forro impermeável. Do lado oposto, ó, ele tem um tecidinho aqui, tá bom? A gente vai usar esse lado aqui pra dentro, ó, que é o lado impermeável, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, frente com frente. Aí, eu vou centralizar aqui, ó. Se você achar dificuldade pra costurar assim, coloca alguns clipes, tá bom? Pra não se movimentar o material. Eu não vou colocar clipe, eu vou costurar direto, tá bom? Então, você vem aqui na máquina. Cuidado pra não costurar por cima dos dentinhos do zíper, tá? Aí, agora, você vai fazer a costura mais próxima do dentinho. Eu utilizo esse calcador aqui, que ele é estreito, então eu não preciso utilizar o calcador de zíper. Mas existe um calcador de zíper também, tá bom? Se você preferir utilizá-lo. Retrocesso no início, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou sentindo com o meu dedo aonde está o zíper. Aqui, então, eu vou costurando rente ao zíper, tá? Ó. Estou costurando rente a ele.
Gente, erro, tá? Agora não era a hora de costurar o forro. Fiz errado. Deixa eu tirar aqui. O que a gente vai fazer agora, ó. Eu vou pegar o mosquetão e aquele pedacinho que a gente cortou de 5 por 2,5. Vou pegar uma fita dupla face, fita mesmo de... essas fitas de papelaria mesmo, tá? Aqui é só pra ficar mais fácil da gente dobrar. Vou colocar a fitinha aqui no meio. Aqui. A gente vai dobrar assim, ó. Dobrar um ladinho pro meio. Dobrar o outro ladinho para o meio. A fita dupla face é só pra ajudar a dobrar, tá, gente? Se você não tiver a fita dupla face, não tem problema. Você coloca aqui, ó, na meia argola, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vou colocar um clipezinho aqui, só pra segurar. Aqui era pra gente ter colocado antes da gente ter colocado o zíper, tá? Aqui tá o nosso meio. Eu vou colocar a meia argola mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou descosturar aqui rapidinho. Lembrando, era pra ter costurado antes de costurar o zíper, tá? É porque a gente esquece, né? Eu, principalmente. Ó, você dobra assim no meio o material, conta 2 centímetros e põe ele aqui, ó. 2 centímetros, contei 2 dedos, tá? É mais ou menos uns 2,5 centímetros. Então, aí eu coloco aqui e vou vir costurar novamente. Ó. Retrocesso, certo? Vem aqui, ó. Não esqueçam que nenhum, tá, gente? Por isso que eu não faço live ainda, viu? Porque eu sou muito esquecida. Minha live vai demorar 2 horas. Ó. E do lado, vamos colocar o quê? A alcinha, né, pessoal? Era pra eu ter colocado já de uma vez. Mas, né, tenham paciência comigo. Tenham muita paciência comigo. Vou colocar bem do ladinho do nossa meia argola aqui. Ó. Vou colocar aqui, tá? Lembrando, mais uma vez, costurem os dois antes do zíper, tá? Pra não ficar esse costura, descostura, costura, descostura. Outra coisa, se você for usar uma alcinha que nem a minha, que é de poliéster, essa alcinha, ela desfia, tá? Então, toda vez que você for usar ela, você sela ela com um isqueiro, tá bom? Dos dois lados, pra ela não ter o perigo de desfiar com o tempo, tá? Costuramos aqui, tudo certo? Agora, vamos colocar o forro. Frente com frente, certo? Ó. Frente do forro com frente do material.
Agora sim. Agora nós vamos vir. E vamos costurar aqui, ó. Vou sentindo aqui, ó, onde é que tá o zíper, e vou costurando rente ao zíper. Na curvinha, você pode ir devagarzinho, tá? Pra ficar uma curvinha bem bonitinha e bem feita. Vai ajeitando o zíper lá assim, ó, pra não ter o perigo de costurar o dentinho. A gente vai vir aqui, ó, e vai refilar a parte do forro que sobrou, tá bom? Cuidado pra não cortar o seu zíper, tá? Porque o zíper desfia se você cortar ele. Aqui eu vou cortar, ó, o restante aqui que sobrou. Vamos lá. Cortamos, o que vamos fazer? Vamos virar agora. Você faz uma massagenzinha assim, ó, no material. Pra ele ficar direitinho aqui. Do outro lado também, ajeita as curvinhas, tá? A gente vai fazer o que agora? A gente vai rebater toda a volta aqui, ó, tá bom? Retrocesso no início. Aí você vai ajeitando o material em cima e embaixo, tá? Pra ver se tá ficando direitinho. Então, sempre confere a parte de baixo também, tá? E agora, o que vamos fazer? Agora, nós vamos pegar o nosso etaflon, tá? Vamos vir aqui, ó. O que a gente vai fazer? Não tem essa parte que ficou aberta? Nós vamos encaixar o nosso etaflon aqui, ó. Só encaixar. Coloca ele certinho, encaixa aqui assim. Ajeita as beiradinhas, fica certinho, tá vendo? Ó. O que vamos fazer agora? A gente vai dobrar ele assim. Ver aqui, ó, meio com meio. Vamos colocar um clips, só pra não sair do lugar, pra gente fazer o quê? Pra gente colocar o nosso zíper aqui. Tirar esses excessos de linha. Vou mostrar pra vocês, vamos se dizer que pode ser um truque, ou um jeito mais fácil de colocar o zíper, né? Porque muitas pessoas, né? Muitas pessoas falam que essa é a parte mais chata. O que eu faço? Eu corto um pedacinho do dentinho aqui, ó. Só do dentinho. Ó. Aí eu deixo assim, ó. Deixa eu tirar a linha. Eu deixo assim, ó. Tá vendo? Aí eu venho com o meu cursor aqui. Vamos ver se vai encaixar de primeira. Porque essa é a parte que as pessoas não gostam muito de colocar o cursor, ó. Encaixa aqui. Segura aqui e puxa, ó. Vamos ver se vai fechar certinho, ó. Fechou certinho aqui, tá vendo?
Como que a gente tem que fazer agora? A gente tem que desvirar essa peça aqui. Como que eu vou desvirar? Eu vou abrir meu zíper e vou deixar mais ou menos até aqui, ó, pra ficar mais fácil pra gente desvirar, tá bom? Eu vou vir... Gente, mais uma vez, ó, erro. Abre de novo. Ai, ai. Mais uma vez, ó. Vamos vir aqui, vamos fechar essa parte onde a gente colocou o nosso Etaflon, tá bom? Empurra ele lá pra dentro, até encostar lá na costura. Vamos fechar aqui, ó. Eu falo, gente. Eu ainda aprendo. Eu ainda vou gravar uma aula que eu não vou ter nenhum erro. Vocês vão ver. Vamos tirar o excesso aqui de forro, tá? Agora sim, tá? Agora sim a gente vai colocar o nosso zíper. Finge que a gente não colocou ainda, tá bom? Finge que não vai ser a segunda vez. Ó. Mais uma vez, lá, já tirei o dentinho, certo? Venho aqui com o cursor, como se nada tivesse acontecido. Encaixo. Será que vai? Encaixa aqui. Vem aqui, dá uma empurradinha. E foi. Foi retinho? Não, não foi retinho, gente. De novo. De novo. Tem que entrar retinho, tá? Ixi, pior ainda. Quem mais aí sofre com... na hora de colocar zíper, gente? Ó, tá torto, tá vendo? Vendo como tá torto? Uma beiradinha com a outra? Então, tá errado. Queira Deus que sim. Foi, agora foi. A gente não vai fechar até o final, tá bom? Mas... se é a primeira vez que você estiver fazendo, você põe até o final só pra testar, pra ver se vai se fechar certinho, ó. Fechou certinho, não fechou? Fechou. Então, você vem, abre novamente, até aqui assim, ó, tá? E a gente vai desvirar aqui assim, ó. Cuidado pra não desfazer aqui, pra não abrir até o final, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai desvirar. Com cuidado. Pra não amassar muito o nosso Etaflon, tá bom? Ó, desviramos. Pode fechar aqui um pouquinho assim. E o que a gente vai fazer? A gente vai juntar. Dobrar aqui, ó. Meio, o meio. E a gente vai dar um pique aqui, só pra gente marcar onde é que tá o nosso meio, ó. Dá um pique. Aqui, quase que eu cortei meu dedo. O pique tá aqui, esse meio a gente vai juntar com o zíper, no meio do zíper. Aqui. O meio com meio, tá? Você pode fazer uma marca, colocar um cliques assim, vai ficar mais fácil. Vem aqui na máquina e vamos costurar aqui. Retrocesso no início. O nosso meio tá aqui. E retrocesso no final. Vamos fazer o que agora, Dalila? Vamos marcar a nossa caixinha de leite. O que é caixinha de leite? É quando a gente faz quadradinhos nas extremidades da peça pra gente dar profundidade pra ela, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó. A caixinha de leite nessa peça aqui é 2 por 2. Então, eu venho aqui, ó, marco
2 centímetros aqui do início do material por 2 centímetros aqui, ó, onde tá a nossa costurinha, tá bom? Aí, vem aqui, ó, marca 2 centímetros. Desse outro lado, a mesma coisa, 2 por 2. Da beiradinha do material até onde tá a nossa costurinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar. A gente corta aqui, ó, o quadradinho. Bem certinho. Vamos cortar aqui também o que sobrou do zíper. Vamos selar, tá? Sempre sele o zíper para não ter o perigo dele desfiar, tá? Com o tempo de utilização. Vamos fechar isso daqui, ó. O que eu vou utilizar para fechar isso? Eu vou utilizar o viés. Você pode utilizar o viés de Boneon, que é esse daqui, ou pode utilizar um viés feito do próprio material, tá bom? Se você preferir. Aí vai de acordo com a sua preferência. Vem aqui, ó. Gente, sempre faça acabamentos, tá? Não deixa sem acabamento, não. Porque esse é o diferencial dos produtos artesanais, tá? Se você vai comprar um porta-garrafinha térmico em alguma lojinha e que você vai pagar 15 reais, 20 reais, se você for ver dentro da peça, ele não tem esse acabamento que a gente faz. Então, isso conta muito, tá? Então, procura deixar um acabamento sempre bonitinho nas suas peças. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Tá vendo onde a gente fez o quadradinho? A gente vai abrir ele. A gente vai abrir ele e vai dobrar assim, ó. Então, vai ficar isso daqui, ó. Aí, você vem, coloca um clipezinho. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai abrir aqui, ó. Vai deixar retinho, tá vendo? Essa parte você pode dobrar pra dentro, assim. A gente vai passar uma costurinha dos dois lados, tá? Retrocesso no início. No final. A mesma coisa do outro lado. Retrocesso no início e no final. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Parece detalhe, mas não é. Quando vocês forem dobrar isso daqui, procura dobrar pro mesmo lado, tá bom? Aqui eu dobrei pra baixo, aqui eu também vou dobrar pra baixo. Se você dobrar um pra baixo e um pra cima, além de ficar feia, a sua peça também vai ficar torta, tá? Então, deixa sempre pro mesmo lado. Agora, eu vou vir aqui com o acabamento. Vou queimar aqui o início do viés, tá? Vou abraçar aqui, ó. Eu vou fechar. Retrocesso, sem esquecer do retrocesso. E retrocesso. Aqui. Sempre tira também os excessos de linha, tá? Eu vou tirando conforme eu vou costurando. Tem gente que prefere tirar no final, mas eu vou costurando e vou tirando já. Eu vou abraçar aqui. Retrocesso no início. Retrocesso
no final. Corto o viés. Tirar os excessos de linha. Queimar as pontinhas, tá bom? E acabamos, gente. Agora é só desvirar a nossa peça, tá? Você abre o zíper aqui, ó. E vamos desvirar. Você empurra aqui por dentro pra ficar bem bonitinho. Olha só, gente. Que bonitinho. Ah, faltou aqui, não terminou ainda não, peraí. Ai, meu Deus. Ó, vamos costurar um mosquetão aqui, tá? A gente vai fazer o quê, ó? A gente vai colocar um mosquetão aqui. A gente vai fazer uma dobrinha assim pra dentro, duas dobrinhas. Vamos passar uma costurinha aqui, ó. Retrocesso, retrocesso. Retrocesso, retrocesso. Agora acabamos. Agora é de verdade. Queima a pontinha. Pra ficar um acabamento bem feitinho. E esse aqui é o nosso resultado. Deixa eu colocar a garrafinha aqui, ó. Olha, gente, que fofinho. Olha, que lindo. Aí, aqui, ó, serve pra quê? Pra você levar assim, né? Ou se você quiser prender na bolsa, do ladinho da bolsa, você prende e deixa ela presinha assim. Esse aqui é o resultado, tá? Da nossa porta-garrafinha térmica. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.